Plano de Estudo Tutorado, 5º ano, Ensino Fundamental, PET Final Avaliativo, Matemática. Vamos então para a primeira atividade de matemática do PET Avaliativo do 5º ano. Questão 1. Monte o cubo que está na outra folha para fazer as atividades ou construa um igual, depois responda. Letra A. Neste cubo, quantas vezes aparece? Quantas vezes aparece o quadrado, o triângulo e o círculo? Então, depois que você montou, você vai colocar na frente de cada um. Quantas vezes aparece o quadrado, o triângulo e o círculo? Letra B. Ao jogarmos o cubo, qual figura terá mais chance de aparecer na face de cima do cubo? Por quê? Então, você vai jogar, né? E qual figura você acha que vai ter mais chance de aparecer? Na parte de cima, na face de cima do cubo, e por quê? Letra C. Jogue o cubo 20 vezes. Após cada lançamento, anote na tabela a figura geométrica que apareceu na face superior do dado. Então, a gente tem o lançamento, o resultado, né? Nós temos aí do número 1 até o número 20. Você vai jogar 20 vezes. E aí, nós temos quadrado, triângulo e círculo. E você vai anotar as vezes que apareceu o quadrado. Você vai marcar as vezes que apareceu o triângulo e as vezes que apareceu o círculo. Para isso, você vai ter que jogar o cubo, né? D. Quantos resultados diferentes são possíveis a cada jogada? Então, 6, 4, 3 ou 5. Lembrando que você vai jogar 20 vezes. E aí, você vai ver quantos resultados diferentes são possíveis a cada jogada. Letra E. Em quantas jogadas apareceu na face de cima o quadrado, o triângulo e o círculo? Modelo para fazer o seu dado. Recorte, monte ou desenhe e construa um igual. Então, você pode aí, né, recortar e montar ou desenhar e construir um igual também. Então, nós temos aí, né, a figura, caso você queira aproveitar esse aí, né? Questão 2. Resolva utilizando a operação matemática mais adequada. Letra A. Paulo quer comprar uma bicicleta que custa R$ 855. O seu avô lhe deu 210 todos os meses durante 3 meses. Paulo conseguiu juntar o dinheiro para comprar a bicicleta? Sim ou não? Resolva a operação para responder. Então, você já sabe que a bicicleta custa 855 e o avô deu, não foi só uma vez, ele deu durante 3 meses, 210, 210, 210, como se for janeiro, fevereiro e março, então ele deu 210. E aí, você vai multiplicar, né, 210 vezes 3, que corresponde aos 3 meses, ou 210 mais 210 mais 210, adição. E aí, feito isso, você vai descobrir, chegou o valor da bicicleta? Deu para comprar? Sim ou não? Então, você faz a operação aí, responda se deu esse valor aí, que custa a bicicleta, 855. Letra B. Um supermercado estava fazendo a seguinte promoção. Então, nós temos aí uma caixa, né, de bombom, e aí, essa caixa de bombons tem o valor que ela custava R$12 e agora está fazendo a promoção de R$ 9,75 a caixa. As cédulas e moedas abaixo são algumas que circulam no mercado atual. Qual o menor número de cédulas e moedas necessárias para comprar 3 caixas de bombons pelo valor promocional? Você poderá utilizar cada cédula ou moeda mais de uma vez. Então, a gente quer saber 3 caixas e é pelo valor da promoção. A promoção tá uma caixa R$ 9,75. Se eu quero comprar 3, R$ 9,75 vezes 3. Você faz essa operação matemática aí para descobrir quanto que vai dar 3 caixas, né? Quanto que você vai pagar por 3 caixas de bombons. Ou 9,75 mais 9,75 mais 9,75. Né? E aí você descobriu quanto que deu, 9,75 vezes 3, ou em forma de adição, e aí você vai ver, ó, as cédulas que a gente tem aí. A gente tem uma cédula de R$10, nós temos de R$20, R$5, nós temos de R$2, e nós temos as moedas de R$1, 25 centavos, 10 centavos e 5 centavos. Né?
E aí você vai olhar qual o menor número de cédulas e moedas necessário para comprar as 3 caixas de bombom pelo valor da promoção. Vamos para a questão 3. Uma salgadeira vende salgados em embalagens de tamanhos diferentes. Vamos ajudá-la a organizar suas vendas? Letra A. Colocando 10 salgados em cada caixa, de quantos salgados ela precisa para fazer 6 caixas? Então, veja bem, ela vai colocar 10 salgados em cada caixa, mas ela vai fazer 6 caixas. Então, nós vamos fazer o quê? Uma multiplicação, né? Eu quero 10 salgados em 10 caixinhas, né? Que são as embalagens aí. Então, a pergunta é de quantos salgados ela precisa para fazer? Quantos salgados vai ter? Porque ela vai colocar 10 em cada uma e ela tem 6. Então, você vai fazer uma multiplicação aí, né? Responda depois, ó. Tá perguntando quantos salgados ela precisa fazer? Ela precisa fazer tantos salgados. Aí você coloca a resposta, né? Letra B, entenderam? Você vai fazer uma multiplicação, 10 salgados, só que ela vai utilizar 6 caixas. Letra B, colocando 20 salgados em cada caixa, de quantos salgados ela precisa para fazer 10 caixas? E aí, agora, nesse aí, nós vamos colocar 20, né? 20 salgadinhos em cada embalagem. Então, ela vai usar 10 embalagens, né? 10 caixas. Então, 20, até chegar ao 10. Então, 20 nesse, no outro, no outro. Então, outra multiplicação, 20 vezes 10. E aí, a gente vai descobrir. Não esqueça de dar a resposta. Tá fazendo uma pergunta aí. Você vai fazer a operação, né? E vai dar a resposta. Letra C. Ela recebeu uma encomenda de 12 caixas com 15 salgados em cada caixa. Quantos salgados ela vai precisar fazer? Então, ó, ela recebeu essa encomenda, 12 caixas e dentro dessas 12 caixas vai ter 15 salgados em cada caixa. 15 nessa, na outra, então 12. Então, outra multiplicação aí. E aí você vai responder. Letra D. A salgadeira recebeu outra encomenda, agora de 18 caixas com 20 salgados em cada caixa. Quantos salgados ela vai ter que fazer agora? Então, outra multiplicação, né? Agora são 18 caixas e dentro de cada caixa dessas vai ser 20 salgados. Então, nós vamos fazer uma multiplicação aí, né? 20 vezes 18, 18 vezes 20, né? E você vai descobrir e dê a resposta. Vamos para a questão 4. Uma loja vende 3 modelos distintos de carros conforme figura abaixo e cada modelo pode ser escolhido nas cores azul, vermelho, verde e amarelo. Então, tá dizendo aí que lá na loja tem 3 modelos distintos, né? Diferentes. E tem, a pessoa pode escolher, além dos modelos, ela pode escolher a cor que quer, se ela quer azul, vermelho, verde ou amarelo. Então, a gente tem essas informações aí. Quantas escolhas possíveis tem uma pessoa que for comprar um carro? E aí, você vai marcar aí. Você já sabe que tem 3 modelos e também 4 cores, ó, azul, vermelho, verde e amarelo. E aí, a gente já está trabalhando com essas hipóteses aí, né? Com essas possibilidades, né? Quantas escolhas possíveis ela pode comprar. Ela pode comprar um carro. Então, vai ter 10 escolhas, 15 escolhas, 18 escolhas, 12 escolhas. Preste atenção nos detalhes, né? 3 carros, dos modelos distintos, e temos aí 4 cores. Questão 5. Resolva as situações problemas abaixo. Uma fábrica de brinquedos possui 100 funcionários entre homens e mulheres. As mulheres representam 30%. Qual é a porcentagem de homens? 50%, 70%, 80% ou 40%? Então, preste bem atenção. Nessa fábrica de brinquedos tem 100 funcionários no total, né? Sendo homens e mulheres, né? Entre homens e mulheres tem 100 no total. E as mulheres representam 30% dessa quantidade, né? De 100 funcionários. Então, qual é a porcentagem de homens? Nós já sabemos que as mulheres são 30%, são 100 funcionários. E aí a gente quer saber a porcentagem de homens.
Não tá difícil, presta atenção na porcentagem, lembra que está escrito aí da quantidade de funcionários e lembra que já está também a porcentagem das mulheres. Luciene trabalha em uma loja e recebe R$ 1.200 por mês. Este mês ela teve um aumento de 20%. Qual é o valor do aumento que Luciene teve? Então, presta bem atenção. Ela tem R$ 1.200, ela recebe, e agora ela teve um aumento de 20% em cima desse valor. Então, qual foi o valor que vai ser? Tem esse valor e ela recebeu mais 20%. Então, ela vai receber, além dos 1.200, ela vai receber 120, R$ 60, 240 ou R$ 100. Questão 6. Observe o quadro abaixo que apresenta a equivalência entre porcentagens e as frações que elas representam. Então, a gente tem um quadro aí, ó, que é só vocês observarem bem direitinho, igual a gente tem 100%, ó, o inteiro. E a gente tem aí 50%. Então, olha como está dividindo. Aquele inteiro lá foi dividido pela metade. E aí a gente tem 25%, ó, dividiu de quatro partes, e assim foi. Então, você vai observar do início do quadro até no final, você responder, né, as perguntinhas aí, para você completar. Calcular 50% de uma quantidade equivale a calcular a metade. Isso é dividir por, então, se eu quero calcular 50%, eu estou dividindo por quanto? Veja bem, ó. Volta no quadro e dá uma olhadinha. Calcular 25% de uma quantidade equivale a calcular a quarta parte. Isso é dividir por, ó, olha no quadro também. Se você quer 25%, significa e equivale, né, que a gente está olhando, está calculando a quarta parte. Se é a quarta parte, é dividir por quantos? Por 3, por 2, por 1? Calcular 20% de uma quantidade equivale a calcular a quinta parte. Isso é dividir por. Calcular 10% de uma quantidade equivale a calcular a décima parte. Isso é dividir por. Questão 7. Veja a tabela e responda. Então, a gente tem a tabela aí, você vai olhar, né? Olha a quantidade de quadradinhos que tem aí, ó. Quantos quadradinhos tem a tabela? Você vai contar e anotar aí quantos quadradinhos. Se você pintar 25% da tabela, quantos quadradinhos vai pintar? Depois que você olhou a quantidade, né? Você viu quantos quadradinhos tem aí, você vai olhar. Se você quiser pintar 25% dessa tabela, quantos que você vai pintar? Agora você já sabe, tem um quadro lá em cima também para você olhar, né? E se você pintar 50% dos quadradinhos, quantos quadradinhos vai pintar? Então, nós temos o todo aí, o total. E se você resolver pintar 50% desse total, quanto que você vai pintar? Preste bastante atenção, volte lá em cima. Autoavaliação. Caro estudante, o quadro a seguir apresenta afirmações sobre os principais conteúdos e habilidades que você aprendeu neste ano. Leia cada uma das afirmações e marque sim, em parte ou não, considerando o seu aprendizado. Então, aí a gente tem as afirmativas, né? E a gente tem sim, em parte e não. Vamos ao primeiro exemplo. Ó. Consigo ler um problema e entender qual operação que precisa ser feita? Se você consegue ler um problema e identificar se a operação é de adição, subtração, multiplicação, divisão, você consegue entender, né? Compreende, né? Você vai marcar sim o X. Se você não consegue muito, consegue um pouco, você vai em parte, você vai marcar o X em parte. Agora, se você não consegue ainda ler e entender qual operação que você vai utilizar, você vai marcar o X em não. Depois, você vai fazer isso com todos os outros, responder as outras. E marcando, se você entende, compreende, reconhece, identifica, você vai marcar sim. Se você em parte, você vai marcar o X em parte. E se você ainda não consegue identificar, não consegue ler e compreender, não consegue reconhecer o que está falando aí nas afirmativas, você vai marcar o não. Se consegue sim, marca o X em sim. Se consegue em parte, o X em parte. Se não consegue, marca em não.